Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e sabe que dia é hoje? Hoje é o dia 68 da nossa leitura bíblica. Olha o quanto nós já caminhamos, olha o quanto você já ouviu, já leu e já aprendeu da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 12, 13 e 14. Vamos começar? Josué 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale de Arnon, subindo o vale do Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que viviam em Esbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale de Arnon, e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade, do lado leste do Vale do Jordão. O reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do Monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o Monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade, de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficavam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade no vale do Líbano até o monte Halak na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Fazia parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Hormá, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Iafeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jequineão, do Carmelo, o rei de Dor, Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal, o rei de Tirza, 32 reis ao todo. Quando Josué estava bem velho, o Senhor disse: "Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos Gesuritas, essa terra que vai desde o riacho de Sió, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, do sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até Áfica, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção leste todo o Líbano, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a subida de Ramate. Finalmente faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras, que ficavam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale de Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibom, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom,
e ia até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Gesuritas e os Maacatitas moravam, e também todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo. Mas os Gesuritas e os Maacatitas não foram expulsos, eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, à beira do vale de Arnon, desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriatim, Sibma, Zeret Zahar, no monte do vale. Também Bet-peor, a subida do monte Pisga, e Bet-Jazimote. Todas as cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e as planícies de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estas foram as cidades povoadas dadas às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispa, e Betonim, e de Manaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão, incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Nimrá, Sucote, Zafon e também o resto do reino de Seom, o rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão até o lago da Galileia no norte. Essas foram as cidades povoadas dadas às famílias da tribo de Gade para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, também todas as 60 cidades que eram de Jair em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. São essas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias da tribo de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficavam a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: "Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, o meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem." E Calebe continuou: "Agora veja, faz 45 anos que o Senhor disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim,
Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser a sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo de Quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos Anaquins. Então houve paz na terra. Finalizamos a leitura de hoje, mas amanhã eu vou te esperar, tá bom? Volta sim, porque tem muito mais da palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.